Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que bom te encontrar para mais um episódio do nosso podcast. Sempre com um bate-papo muito importante, muito legal, significativo. Preste atenção porque esse assunto salva vidas. Antes de apresentar o nosso convidado, quero também te convidar. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, aquele sininho maroto, deixa habilitado para você saber de tudo que acontece. Bom, tem um assunto que está em alta novamente, devido a uma celebridade e tal, que é o transplante. No caso do Faustão, as pessoas estão comentando, tal, todos nós acompanhamos e eu tenho certeza que todos nós comemoramos o que aconteceu de bom na vida do Faustão. Mas surgiram algumas dúvidas. Vamos esclarecer todas essas dúvidas agora. Estou recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Luiz Roberto de Souza, que é nefrologista, mas é um especialista também em transplantes. Bem-vindo, doutor. Oi, Arthur, obrigado pelo convite. É uma oportunidade ímpar de falar sobre algo que eu gosto tanto, que é o transplante, principalmente agora, né? Que a gente tem esse tema que ele tá bem na moda aí, né? Bom, a gente estava falando aqui no bastidor, doutor, motivos para comemorarmos, ficarmos alegres, né? Com esse presente que o Faustão recebeu do coração. Mas, infelizmente, ali nas redes sociais, algumas pessoas questionaram, tal, como é que é o critério, o que aconteceu, por que foi tão rápido. Que bom, gente, que foi tão rápido. Mas por que levantou essa dúvida? E explica pra gente como que funciona a doação de um coração, por exemplo, para uma pessoa que precisa. Então, assim, quando eu vi a notícia de que o Faustão tinha transplantado, precisava de um transplante e transplantou, acho que foi muito isso que você falou, assim. Fiquei feliz. Quem trabalha com transplante, o paciente que está na lista, acho que todo mundo comemora junto. Né? Um transplante é uma vitória, né, de todo mundo. Para minha surpresa, quando eu comecei a ler os comentários, eu comecei a ver várias pessoas questionando, falando da lisura do sistema, mas como pode, ninguém sabia, e de repente ele transplanta, e tanta desinformação e informação ruim, né? Isso complica o cenário do transplante. Por quê? Não existe transplante se não existe doação. Certo. A gente está sempre falando, vamos aumentar o transplante, mas fundamentalmente eu preciso aumentar a doação. Uhum. Para aumentar a doação, eu preciso de um sim de uma família. Não se fala sobre transplante o ano inteiro. A gente tem agora o mês de setembro, que a gente comemora o mês de doação de órgãos. Veio aí próximo, por coincidência, a questão do Faustão, e a gente está começando a falar um pouco mais cedo sobre transplante. Uhum. E imagine, quando a gente vem falar do assunto, ainda coloca informação falsa. Sim. Eu faço palestras mensais sobre transplante e eu sempre faço a seguinte pergunta. Você imagina teu filho morreu num acidente ou um assalto, uma situação super trágica. Você tá ali extremamente abalado, chateado, questionando até sua fé, quando chega a equipe da central de doação de órgãos para conversar com você se você quer doar ou ajudar alguém que você nem conhece. Uhum. Se esse assunto do transplante nunca existiu, se você nunca falou sobre isso, a sua primeira reação é dizer não. Sim. Você tá ali com sua dor, seu desespero, você tem ainda que ajudar pessoas que você nem conhece. Exato. Se a gente se colocar no lugar, é perfeitamente compreensível. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. É perfeitamente compreensível. Eu quero falar disso agora, né? Não. Tô aqui no meu momento, então Sim. Por quê, né? E aí você imagina, a pessoa já tá destruída ali emocionalmente. Não, mas esse negócio de transplante é venda de órgãos. Uhum. Vão querer desligar os aparelhos do meu filho porque eu vi que no do Faustão ele conseguiu o órgão mais rápido. Então entende Alguém vai lucrar com essa história? Como esse tipo de notícia prejudica um sistema que é muito bem organizado. O Brasil é um dos maiores, é o maior sistema de transplantes públicos do mundo, assim. Olha só. E cada órgão tem uma forma de se organizar. Coração, rim, fígado, com seus critérios de prioridade ou forma de listar. A primeira coisa que eu falo é que a gente não tem que falar em fila, é em lista, porque é diferente. Fila é aquela coisa de ordem. Quem chega primeiro na padaria compra o pão que saiu primeiro, né? Você escolhe. A lista não. A lista, existem critérios que organizam essa lista. Vamos falar bem do caso aqui do Faustão. Você tem que organizar primeiro. O Brasil é um país de dimensões continentais. O coração ele tem que ficar ali no máximo 4 horas fora de um corpo. É de um corpo para outro e no máximo 4 horas. No caso, uma cidade como São Paulo, um estado como São Paulo, tem que estar ali num raio de 150, 200 quilômetros no máximo, né?
Poucas pessoas sabem, mas assim, por exemplo, a FAB, ela empresta aviões para poder entendi. receber órgãos, voos não comerciais. Uhum. Isso eu tô falando para rim, para fígado, para outros órgãos que podem ficar um pouco mais de tempo fora do corpo. Interessante. E mesmo o coração também, a FAB faz isso para poder agilizar o transplante. Uhum. Então, a primeira coisa, existem regionais, né? Regiões, porque eu não posso falar de transplante em Manaus e alguém tá no Rio Grande do Sul de coração. Não tem como estar lá em 4 horas. Por mais boa vontade e logística, isso é impossível. E aí se desperdiçaria um coração. Sim. Então a primeira coisa é a logística. Uhum. No caso de coração também, tipagem de sangue. Tem uma outra questão imunológica. E, que é o que chamou a atenção das pessoas, é por que o Faustão foi priorizado? Pela gravidade. Uhum. O Faustão está internado recebendo remédios na veia para que o coração dele continue batendo. Uma colega nossa que, poxa, tem... Até se quiser participar também, Gabi, já está convidada. De repente a gente monta aqui para você participar também. Pensei, né? Pra gente vai ser um prazer. Mas a Gabi me falou um negócio, doutor, que eu achei muito interessante, eu não sabia. O Faustão, se ele não tivesse recebido o coração, ele estaria no hospital até agora. Ele não saiu do hospital desde que a gente viu aquele vídeo. Alô, galera! Ele estava lá, né? E ele continua ali, né? Isso é um critério de gravidade. Mostra o quão grave era. E me estendendo até um pouco aqui na colocação, eu vi um vídeo de uma pessoa, paciente também, um cardiopata, e ele falando que furou a fila, tal, que colocaram o Faustão na frente. Mas ele estava na casa dele. Então, claramente, o caso do Faustão era mais grave do que aquela pessoa que estava reclamando, né? Sim. O Faustão estava internado, ou seja, ele não tinha como ir para casa. Porque ele estava tomando remédios que faziam com que o coração dele Se demorasse 200 dias, ele iria ficar 200 dias no hospital. Se ele não tivesse alguma complicação antes, se pudesse falecer, por exemplo. Sim. Então, porque para ele ser priorizado, a equipe médica tinha certeza de que ele estava tomando aquele remédio e que ele não ia sair de lá sem aquele remédio. A disfunção do coração dele era tão avançada que o rim parou de funcionar também. Ele estava também em hemodiálise. Então, teu raciocínio foi ótimo. Não dá para comparar a gravidade de alguém que está internado, tomando remédio na veia, fazendo hemodiálise, com alguém que está em casa. São situações completamente diferentes. Por quê? Porque eu posso perder o time do transplante. Se esse paciente ele começa a ficar grave demais, eu não vou mais conseguir transplantar ele. Entendi. Justamente por isso que existe o critério de gravidade para colocar ele na frente. E isso não é só no coração. Isso está no fígado. O fígado, existem critérios também para o paciente ser priorizado. Para o rim também tem critérios. Por exemplo, do rim eu posso falar com muita propriedade. Cada regional, câmara técnica, tem regras a mais, mas tem uma regra que é básica. Falta de acesso para dialisar. O paciente renal crônico ele precisa fazer hemodiálise ou diálise por algum lugar, porque senão ele vai morrer. Em algumas situações, o paciente ele começa a perder esses acessos. Ele não tem mais por onde fazer, nem fístula, nem colocar aqueles catéteres que a gente sabe, nem fazer a diálise peritoneal. Se esse paciente não for priorizado, ele vai morrer. Então, isso não é passar na frente. É uma contagem regressiva mesmo. Isso é salvar a vida de uma pessoa. Então, não existe uma fila, existe uma lista para cada órgão que é o surge, SUS que organiza essa lista. E é o SUS que organiza, que essa é outra coisa importante que você falou assim. Ah, mas ele fez o transplante no hospital privado. Onde ele faz, pouco importa. Isso não muda em nada o ranking, a posição dele na lista. Quem organiza é o Sistema Nacional de Transplantes, que é do SUS, que é do Ministério da Saúde. Então, isso para todos? Para todos os órgãos. O transplante no Brasil ele é organizado pelo SUS. Você pode estar listado em um hospital privado, através de um hospital privado, perdão. Mas isso não vai te colocar nem acima, nem abaixo, não vai acelerar. É preferencial. Nada disso. Para doar, as pessoas não sabem o que tem que fazer para ser um doador falecido. Que tipo de procedimento? Tem aquela história lá do RG e tal, mas como é que funciona? E também sobre a importância de comunicar a família, né? Porque às vezes a família não está sabendo, chega na hora do Você falou os dois pontos aí, assim. No passado, chegou até essa legislação, você colocar na carteira de motorista, no RG, se você era doador ou não. Como não se fala sobre esse assunto, como ninguém conversa sobre transplante, doação de órgãos, você chegava lá, você é doador? Não. Não entendo sobre o assunto, não sei. Ainda tem ali o seriado da plataforma tal que fala que tem venda de órgãos, eu vou colocar que não, porque o médico vai lá arrancar meu órgão e vai sumir com ele, né? É triste, mas assim, isso é muito real. Tem esse preconceito, esse medo?
Total. Como eu te falei, eu faço palestras, eu ainda escuto isso. E eu sou, assim, Arthur, o chato do transplante. Se eu escuto, sem mentira, eu tava no carnaval já um dia, num bloco de carnaval, nunca esqueci. Se eu vi alguém falando uma bobagem dessas de transplante, eu parei aqui, eu falei, não, eu não posso, porque essa pessoa vai acabar com o meu trabalho. Sim. Então você tem que organizar isso. Mas hoje, no Brasil, para você ser doador, o teu responsável é quem vai dizer se você é doador ou não. Certo. Sei lá, sua esposa, sua mãe. Então, por isso que é importante que você converse e fale que você é doador. Mais uma vez, aconteceu. Diagnóstico está lá de morte encefálica, o Arthur está na UTI. Vai chegar a equipe da central de doação para conversar com você. É uma conversa, não existe nada impositivo, ninguém é obrigado a doar. A doação é algo altruísta. Por mais triste que tua esposa, tua mãe esteja, mas se ela falasse assim, poxa, o Arthur sempre falava, eu quero ser doador. Eu não tenho dúvida que sua família vai dar um stop ali e vai doar. Mas se ninguém sabe, se o desespero é maior, se a situação de tristeza ali, você diz não. Então, hoje, no Brasil, para você ser doador, os teus familiares, os teus responsáveis legais, eles têm que autorizar a doação. Por isso que é importante falar em vida que você é doador. Uma dúvida que surge também, uma pessoa que de repente está habilitada e tem algum problema de saúde, alguma coisa assim, ela pode deixar de estar habilitada na hora que precisar, por exemplo? Como é que começa o processo da doação? Primeiro que esse paciente ele vai estar lá na UTI, que é outra coisa que a gente vê esses filmes, essas... que arrancou o rim na banheira. Gente, isso é ficção ruim ainda. O paciente ele tem que estar super bem cuidado dentro de uma UTI. E aí você faz o diagnóstico de morte encefálica. O que é morte encefálica ou morte cerebral? É quando você não tem mais atividade no teu cérebro. Não tem mais sangue, não tem mais atividade. E aí a gente tem aquela visão de que o coração é o órgão vital, mas o coração é um músculo. E ele vai bater por algum tempo até ele parar. O órgão que faz com que você acorde todos os dias, venha aqui para a rádio conversar, que você reconheça a sua filha, sua esposa, é o teu cérebro. Se não há cérebro, não tem mais vida. Então, e o diagnóstico de morte cerebral no Brasil ele é muito rigoroso, assim. São 2 exames, precisa de um exame de médicos diferentes, um exame de imagem no meio, ou seja, o diagnóstico aqui é muito criterioso. Feito esse diagnóstico, independente de ser doador ou não, todo mundo tem que ter o diagnóstico de morte encefálica se ele houver. Aí sim, a equipe da central vai avaliar aquela pessoa para saber se ela tem condições de ser doadora. Então, como você fala, se no momento ela não estiver bem de saúde, ela vai ser descartada. Existe uma equipe que vai validar se os órgãos dela são bons para doação. Né? Uma dúvida que surgiu aqui, quando há morte total, ainda assim dá para ser doador? Morte total que você fala, coração parou também. Isso. Isso é uma coisa que a gente chama de doação com coração parado, né? Pois no Brasil, não. Alguns lugares, isso num tempo muito rápido, porque assim, o coração, ele tá jogando sangue ali pro corpo inteiro. Então, em alguns lugares você ainda consegue remover alguns órgãos. No Brasil, não existe doação após o coração parar. Certo. Então, de nada. De nada. Nem de rim, nem de córnea. Não. E aí, esse é um lado, justamente por isso que o paciente, ele precisa, quem está com morte encefálica, ele não tem que não ser cuidado pela equipe, pelo contrário, ele tem que ser muito bem cuidado, que é para evitar uma parada cardíaca, que é para evitar que os órgãos parem de funcionar. E qual foi o nosso maior drama na época do Covid? A gente não tinha leito para cuidar de ninguém. E aí, como é que você consegue disponibilizar leito ali para cuidar também de quem está em morte encefálica? Então, as doações despencaram, porque leito de UTI, isso é muito complicado, né? Então, não tô falando que ninguém não cuidou de morte encefálica naquela época, mas assim, tudo era... Não, foi de uma forma, faltou leito, faltou assistência regular, né? Não tinha como diagnosticar morte encefálica ali rápido. Por isso que a doação caiu muito também naquela época, né? Momento bizarro da humanidade, né? Um momento bizarro. Doutor, acontece de repente um órgão, por algum motivo, ser doado, retirado e ele depois ser descartado? Pode acontecer, sim. Quando
Tem um diagnóstico de morte encefálica, como eu te falei, a equipe vai lá, faz todos os exames possíveis para avaliar aquele doador. Às vezes, nos exames de sangue são coletados, está tudo ok. E somente quando a gente faz a cirurgia de captação, que você abre o doador para ver os órgãos realmente, você pode encontrar, por exemplo, ali, já aconteceu de uma lesão que é suspeita de ser maligna, nem todo câncer tem muito sintoma, ou se aquele paciente tem alguma infecção, alguma coleção ali que pode estar complicando aquele órgão, e você só vai conseguir ver aquilo quando você faz a cirurgia de captação para extrair o órgão. Então pode acontecer sim. Voltando a falar do caso do Faustão, vamos olhar para a lista toda. Em média, as pessoas esperam quanto tempo na lista? Olha, isso é uma pergunta difícil de responder, porque como eu te falei, assim, não existe uma lista do Brasil, existe uma lista por regiões. Certo. E cada órgão tem a sua região e cada órgão tem as suas particularidades. Eu estava vendo um dado eu sempre falo para meus pacientes, eles entrarem no site da BTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e lá tem uma área para pacientes. E eles fizeram um post, agora que eu estou sem meu telefone aqui, eles fizeram um post agora falando sobre o transplante do Faustão, e eles colocaram mais ou menos, acho que 27% das pessoas em lista no Brasil, se eu não me engano, transplantam em menos de 30 dias, cardíaco, coração. Então, para você... Até porque realmente não pode ser tão demorado assim. Então, acho que o número é esse, 27% transplante em menos que 30 dias. Mas cada órgão vai ter suas prioridades, vai ter suas particularidades e depende muito de cada regional também. Não tem como te falar assim um tempo único, né? Varia. Até aproveitar, chamar aqui para nossa conversa a Gabi, nossa colega aqui da Clube, comunicadora super conhecida de todos nós, amiga. Olha que honra. Olha só. Fã do Dr. Luiz. É meu médico. Olha Ele só. que acompanha meu transplante. Que legal. E aqui com você, mais uma vez, né? Que Bom honra. demais. E agora falando de um assunto tão importante. Ô, Gabi, eu estava perguntando pro doutor, acho que você ouviu a pergunta. Você esperou quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Mas isso não quer dizer que eu estava pronta, porque clinicamente eu não estava bem um bom período. Então, quando eu estava bem, que fui chamada, eu recebi o transplante. O doutor comentou sobre aquela questão de como o quadro vai se complicando, né? Sim. O paciente que está fazendo hemodiálise ali com frequência, vai debilitando, os canais de acesso vão ficando... Você chegou nesse ponto, assim, de já começar a ter dificuldade de acesso, tal, para receber medicamento, hemodiálise? Não, eu usei o acesso durante os 3 anos de hemodiálise, não tive esse problema, não fiz peritoneal, não tive catéter, então, assim, eu tinha mais opção para acesso. Mas eu estava muito debilitada, eu me debilitei, inclusive, né, você me conheceu pós-transplante, eu ainda estava muito debilitada. E isso dificultou para que eu recebesse antes. Mas no momento certo aconteceu. Foram 3 anos. É importante a Gabi estar aqui com a gente também, doutor? Com certeza. Porque ela pode falar, do ponto de vista de quem recebeu o transplante, de como é que é essa espera. E o relacionamento mesmo que tem um com o outro. Porque não há uma competição, há uma torcida. Exato. Né? Porque também o coração que vai servir para a Valéria não é o mesmo que serve para mim. Então não tem por que eu ficar triste com aquele coração que ela está recebendo. Exato. Pelo contrário, tem que comemorar e isso. ficar na torcida para que chegue um que sirva para mim, não é isso? Porque depende também de compatibilidade, né? Sim. Então, tem todo o critério, como o doutor Luiz já falou. Não é, morreu alguém ali, o órgão vai ser doado. Eu sou a primeira da fila, peguei a senha e vou lá receber. Não é bem assim. Então, tem uma equipe que trabalha assim cuidadosamente para que o rim vá para a pessoa certa e para que aquele órgão tenha um maior tempo de vida. A gente estava falando do teu caso, que foi um transplante de rim. Isso. E o doutor falou um negócio que eu não sabia. Então, o paciente cardíaco, ele desenvolve também problema. Ele começa a fazer diálise também, problema renal? Caramba. Coração e rim é um casamento, assim. É um casamento que eu falo porque tem altos e baixos, né? Então, tem hora de briga e hora de amor. E tanto um coração doente pode fazer mal para o rim, quanto um rim doente pode fazer mal para o coração. Por quê? Explicando assim a grosso modo. O coração ele é uma bomba, bombeia sangue pro organismo inteiro. Quando o coração está insuficiente, por exemplo, no caso do Faustão, ele não consegue trabalhar. É como se ele não te conseguisse contrair como ele deveria e jogar sangue para o corpo como ele deveria fazer. Então, o rim e todos os outros órgãos sofrem com isso. Eu brinco que nos pacientes graves, o rim é o primeiro a correr. O rim, ele é meio covarde nessa hora. Ele pede para sair. Ele pede para sair. No começo da confusão, ele já sai. E é justamente isso. Ele desenvolveu uma insuficiência cardíaca grave. Ele não estava conseguindo manter o débito cardíaco, a bomba do coração. O rim sofre porque não tem aquela perfusão que ele precisava. E
quando o rim não funciona, o rim tem várias funções. Uma das mais importantes é regular a quantidade de líquido do nosso corpo, que é o que faz com que os pacientes cardiopatas, como o Faustão, sofram mais. Nós urinamos e nós conseguimos equilibrar a quantidade de água. Imagine que nós somos aqui uma garrafa de água. Eu tenho uma quantidade de água ali possível dentro daquela garrafa. Não tem como colocar a mais e se tiver sem tampa, aquilo transborda. Então, com o rim, a gente consegue regular a quantidade de líquido que a gente tem no corpo. Um paciente cardiopata não consegue. Ele começa a acumular líquido, assim como o paciente renal também que faz hemodiálise. Só que o paciente cardiopata, ele acumula líquido no coração que não consegue bombear nem o que ele já tem. Então, enquanto uma pessoa tem um coração que trabalha assim, o coração insuficiente está aqui, batendo com dificuldade. Eu coloco mais água para ele. Aí é que ele não consegue trabalhar e junta água no pulmão, fica inchado. E aí vem todas as complicações. Então, por isso que a gente chama isso na nefrologia, na cardiologia, de síndrome cardiorrenal. Então, que é uma complicação frequente nos pacientes com insuficiência cardíaca avançada. Como é que é a sua relação com seus pacientes, doutor? Conta pra gente aí. Porque tem um carinho aí, quando ela fala, até brilha o zoinho. Rapaz, olha, eu tento ser o mais próximo possível dos meus pacientes, assim. Até porque eu acho que esse modelo médico do passado, que foi o modelo que eu cresci vendo, assim, eu lembro demais. Eu era pequeno no colégio, chegavam os pais dos meus amigos médicos de branco, aquela coisa inalcançável, inatingível. Era bonito, mas assim, eu também não conseguia me ver muito naquilo, né? E hoje eu acho que o paciente que está do meu lado, ele atende as minhas solicitações, as minhas orientações. E o tratamento, se ele é bem sucedido, é bom para o paciente e para o médico também. Então, a minha relação, ela costuma ser próxima. Que legal. Te falo que não é fácil. Assim, às vezes eu falo assim, ó, esse ano eu vou tentar ser mais de boa. Mas quando eu vejo, eu estou no aniversário de dou o telefone e tal. É porque é cansativo. Você se envolve em muitas histórias. A gente estava conversando sobre isso antes. Eu gosto de gente, de história, de perguntar, assim. Eu sei das coisas da Gabi, porque eu acompanho ela, e outros pacientes também. Mas eu te falo que eu não saberia ser diferente. Assim, acho que para trabalhar com nefrologia, e foi aí que antes dessa palavra empatia estar muito na moda, quando eu comecei na nefrologia, eu tive essa percepção do tempo, por exemplo. A gente não sabe muito o valor do tempo, mas uma pessoa que fica 4 horas sentada do lado de uma máquina porque ela precisa daquilo para viver, ela tem uma noção do que é o tempo diferente, que eu não tenho. Que eu não tenho. E meu primeiro ano como nefrologista, eu estava morando aí em São Paulo, e uma paciente pediu para ser desligada mais rápida da máquina, e eu muito acadêmico, com muitas teorias, recém-formado, falei assim, mas não, tem que fazer o tempo completo, porque seus exames não estão bons. E eu perguntei assim para ela, mas o que é que você ganha com 15 minutos? Ela virou para mim, 15 minutos eu chego em casa e vejo minha filha antes de dormir. Cara, aquilo foi uma mudança assim, de chave na minha cabeça. E até hoje dou esse exemplo. Por isso que você perguntou, assim, não tem como não ser próximo, não se colocar no lugar. E transplante, aí foi que eu fui mais para perto do meu paciente. É como se eu acompanhasse o renascimento dele. E durante a diálise, muito paciente desaprende a andar, digamos assim, a viver sem aquele suporte do médico, do lado, da psicóloga, da enfermeira. Cria um vínculo. E eu até brinco com eles. Assim, tem paciente que fala assim, ó, no começo do transplante, consulta semanal, depois mensal. Aí quando eu espaço para 3 meses, não, doutor, 3 meses, eu falei, vai viver, amigo. Tá na hora de voar, você transplantou para isso. E a gente acompanha, porque eles têm medo de ficar sozinhos novamente, né? Esse homem é um anjo na sua vida, Gabriela? Então, ele é bagunceiro também. Não, ele faz umas festas, ele veste de sanfoneiro, ele canta lá na clínica para os pacientes, ele fiscaliza o paciente no Instagram. Quantas broncas o doutor Luiz já me deu no Instagram? Ah, que bom, doutor. Parabéns. Eu fico vendo aquelas doideiras, fazendo, Gabi, vai leve, pega leve. Não dê o telefone pro Arthur, porque senão... Existe um pouco disso, depois de a pessoa passar por um choque como esse, em que as coisas podem acabar no próximo minuto da pessoa querer viver tudo ao mesmo tempo agora?
eu Que costumo... é que às vezes eu vejo com a Gabriela, ela correndo 727 quilômetros, aí depois ela quer ir na balada. De madrugada. Exatamente. Eu mando pra ela às vezes, falei, Gabriela, Pra quê? esse horário, tô acordando aqui às 4 da manhã, falei, mas Gabi, espera, pelo menos isso. Bora comigo. Me tira da corrida. O que eu observo mais, Arthur? Eu observo mais o medo dos pacientes. É por isso que eu gosto tanto de estar com a Gabi e postar o estilo de vida dela. Meus pacientes, todos hoje conhecem a Gabi. Porque eu faço questão que meus pacientes vejam que tem que ter vida normal, que tem que trabalhar, que tem que ter sua vida social saudável. Muitos pacientes, eles transplantam. Não sei se a Gabi teve isso, mas assim, tem um período de medo. Ontem eu estava conversando com uma paciente que falou assim, doutor, eu só fui comer alguma coisa 1 ano depois, mas eu te falei isso? Ela, não, mas é porque eu fiquei com medo. Então, eu percebo muito esse medo no começo de perder o transplante e depois, sim, começar a aproveitar. Eu estimulo a aproveitar desde o começo. Eu falo, gente, é vida nova. Tanto que, quando eu vou dar alta para qualquer paciente transplantado, eu faço um brinde com um copo d'água, que essa é outra coisa que a gente não tem noção. A gente não dá valor a um copo com água. Você ficou quanto tempo sem beber água, assim, de verdade? Não, a gente bebia muito regrado, tipo 100 ml por dia. Então, Mas eu digo assim, de verdade, virar um copão mesmo. muito tempo. Sem fazer xixi também, muito tempo. Então, Meu assim, beber água pra gente era luxo, fazer xixi também. Então, isso pra você, enfim, Sim. que é beber um copo d'água. Então, quando eu vou dar alta, eu falo assim, bora lá, enche o copo, tá lá nas minhas redes, eu sempre brindo, e todo mundo fica assim, nossa, mas, gente, é porque isso é tanto pra eles, e eles têm medo. Doutor, mas eu posso beber água mesmo? Pode, deve, a hora é agora. E no caso de a gente tem sempre a impressão de que o coração é o mais sensível, o mais impactante, tudo. No caso do Faustão, ele tendo alta, ele volta com a qualidade de vida que tinha antes, doutor? Volta, não vai ser uma vida 100% normal. Por quê? Porque ele vai ter que tomar os remédios imunossupressores, evitar a rejeição, ele vai ter as consultas com o médico do transplante. Mas eu acho isso tão pouco diante do que o paciente passa no pré-transplante. Sim. Existem pacientes, assim... Mas, por exemplo, ele pode assistir o jogo do Santos tranquilamente, que não vai... Depende, né? Se for vascaíno, tá ruim. Não fala isso, meu pai é vascaíno. Eu cresci com meu pai falando, você tem que torcer pro Vasco. Teste pra cardíaco, bicho. Mas a ideia é que ele tenha a vida normal. Você vê aí como a Gabi corre, se diverte, e os transplantados cardíacos também. Existem, Arthur, os jogos mundiais dos transplantados. Eu tenho vários pacientes que são atletas. Fiz uma live esse mês com... Esse mês não, no mês do... Foi na Austrália. Todos foram para a Austrália. Live com transplantado de medula óssea, que é nadador, transplantado cardíaco, que é corredor de rua, não sei se você viu. E atleta também. Eu tenho vários pacientes, eu tenho a Silvana, que é tenista, o Haroldo, tenista, já ganharam medalhas aí mundo afora. É vida praticamente normal, assim. Chegou uma pergunta aqui, ó, o nosso internauta, Fernando Mineirinho, tá perguntando assim, olha só, essa pergunta é interessante. No caso do Faustão, por exemplo, se ele recebeu o coração de um corintiano, a gente sabe que ele torce pro Santos, um corintiano, muda esse tipo de coisa? Por exemplo, qual é o risco do cara encontrar uma mulher na rua e ficar apaixonado que o outro... As emoções. Essa é uma das outras coisas que eu... Fernando Mineirinho, então. Fernando Mineirinho. Essa é uma das coisas que eu falo nessa palestra de transplante que eu faço, assim. Eu desmistifico coisas sobre o transplante. Sempre que aparece na mídia, aumenta a doação, aumenta transplante, e a gente tem que aproveitar isso de forma positiva. Mas tem uma galera que força. A gente vê, às vezes, seriado, vídeo, né? Série, novela, o cara doou o coração, eu vou me apaixonar por aquela pessoa do coração. Gente, não tem nada. Quem armazena sentimento, quem faz tudo isso é o cérebro. O cérebro não se transplanta, vai embora com a pessoa. Então, você pode transplantar o coração, tudo. As emoções. As emoções não tem nada disso. Isso aí é ficção, novela e novela ruim ainda. Agora... Enredo pobre. Enredo pobre, Mas na mesma linha das emoções, quem recebe o órgão, ele tem contato com a família do doador? Pode não ter? Como é que funciona esse laço? A doação, ela fica sob segredo, na verdade, né? A equipe que recebeu
da equipe de saúde que recebeu, médicos, enfermeiras, todo mundo da equipe de transplante sabe o nome do doador, idade e tudo, mas isso não é repassado para o paciente. Acontece que, principalmente hoje, com rede social, internet, os pacientes vão cruzando os dados e informações e não é incomum que você veja o paciente sabendo quem é a família do seu doador e indo lá conversar. Pode ser que exista uma ótima surpresa, que se você ganhe grandes amigos, mas a gente também não sabe como é que tá do lado de lá, né? Assim, emocionalmente, enfim. Muitos pacientes, muito sensível, né? Muitos pacientes me falam assim, doutor, mas eu quero agradecer. Eu falo, agradeça cuidando do órgão que você ganhou. Tome seu remédio, vá para as consultas. Valorize, né? Valorize. Eu acho que não existe forma melhor de você agradecer aquela família enlutada, que perdeu alguém... cuidando desse órgão. Óbvio, acontece de conhecer a família mas não é algo que é estimulado pela equipe, não. Os dados são confidenciais. Você conhece, né, Gabi? Conheço, mas foi porque também o caso foi muito televisionado, né? Teve muita mídia, aí chegou através de amigos, mas não foi através da equipe de transplante, não. Somos amigos hoje, não tem mais aquela de confundir, ela tá com o meu órgão, não, é meu primo, é minha neta, tal. Já me considero dessa forma, eu me sinto bem no meio da família, mas não existe nenhuma cobrança, nem emocional, nem financeira, de jeito nenhum. Nunca teve, nunca teve. Pelo contrário, eu considero hoje como minha segunda família. Como eu moro longe da minha família de sangue, hoje eu tenho aqui a segunda família. Olha só. Gratidão, né? Gratidão. E eu costumo dizer que, como o Dr. Luiz falou, eu agradeço cuidando. É uma forma de mantê-lo vivo em mim. Sim. Né? Não tem forma melhor de agradecer a família. Doutor, esse é um assunto que não se esgota. As dúvidas aparecem e mesmo que a gente esclareça todas as dúvidas, a importância de reforçar, convidar, estimular as pessoas a entenderem sobre esse assunto, ela vai continuar eterna, vai continuar por muito tempo. Me conta, como é que faz para entrar em contato com vocês? Como é que faz, de repente, para também ter mais informações? E já fica o convite para você voltar aqui em outras oportunidades para a gente falar sobre esse assunto, não só durante esse mês de setembro, mas continuadamente. Arthur, eu tenho um Instagram profissional que eu falo sobre transplante, é o Dr. Luiz com Z, Roberto Nefro. Lá eu falo, obviamente, muito sobre transplante renal, que é o que me move, o que eu amo fazer. Então, faço lives, tiro dúvida com os pacientes. Também atendo aqui do lado, sou vizinho de vocês, na Nefroclínicas. Então, lá também trabalho com transplante, com doença renal. E mensalmente eu faço aqui no ICTDF, que é onde a Gabi transplantou, que é o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. É o maior centro transplantador daqui de Brasília, transplanta coração, fígado, rim, medula óssea, córnea. Tá aqui do ladinho também aqui de vocês no Cruzeiro. E lá mensalmente, na primeira segunda-feira de cada mês, 13 horas no auditório do segundo andar, eu faço uma palestra sobre transplante, tentando empoderar o paciente com informação, porque é fundamental. É aquilo que eu falei, o paciente que sabe, ele fica do meu lado, ele entende. Ele não vai escrever essas coisas na internet e questionar o sistema. Todos os meus pacientes, eles estão falando, doutor, mas quanta bobagem está sendo falada, né? Porque eles entendem o que acontece. Então eu faço essas palestras também e estou à disposição para conversar aí sempre que precisar. Falar, transplante é meu trabalho, é minha missão e conte comigo, não só nesse mês de setembro, mas sempre para tirar dúvidas, porque é isso. A gente não pode falar sobre transplante em setembro e depois o assunto volta para a gaveta de novo e esperar que algum caso famoso aconteça, né? A gente precisa falar sobre isso sempre. Parabéns, obrigado pela sua entrevista, essa conversa esclarecedora. E já fica o convite aqui para voltar em outras oportunidades também no decorrer do ano, para a gente sempre destacar esse assunto e esclarecer dúvidas. Pode ser? Pode ser sim. Eu agradeço demais o convite, o convite da Gabi também. Amanhã ela tem consulta. Amanhã, não se atrasa, hein, doutor? Transplante de juízo não tem não, né, doutor? Ainda não está funcionando, eu né? preciso estudar isso. Gente, vou bloquear ele das minhas redes sociais. Conversamos aqui com o Dr. Luiz Roberto de Souza, nefrologista, especialista em transplante, esclarecendo dúvidas a respeito desse assunto que é muito importante. Lembrando que estamos vivendo Setembro Verde. Esse bate-papo, essa conversa está sendo gravada no Setembro Verde. Se você assistir mais para frente, a internet tem essa oportunidade. Não se esqueça que o mês de setembro, em todos os anos, é dedicado à atenção e aos cuidados com o transplante, tá bom? Obrigado pela sua audiência, a sua companhia, não somente na tela da TV Brasília, nas redes sociais da nossa rede Clube FM Brasil, moçada do YouTube, ativando as notificações, o sininho ali para saber de tudo que acontece. Obrigado, doutor.
Obrigado, Arthur. Valeu, Gabi. Valeu, galera. Tchau, Gabi.